aleluia. A nação está unida, glória a Deus. O povo está alegre, aleluia. Todos estão realizando a minha vontade, aleluia. Mas haverá tempos que a nação vai estar assim, glória a Deus. Vai haver momentos da nação que eles não vão estar dessa maneira. Eu quero falar com você sobre isso, glória a Deus, aleluia. Porque diferentemente do que muitos têm pregado por aí, há momentos na vida cristã que são difíceis, aleluia. Há momentos da caminhada cristã, aleluia, que nós passamos por imensas dificuldades, aleluia, devido às lutas, devido às tribulações e devido também às minhas fraquezas, glória a Deus. E é sobre isso que Deus queria falar com Salomão, aleluia. Porque a nação de Israel estava cercada por nações que não serviam a Deus, que não honravam a Deus, que não obedeciam a Deus, nações ali, aleluia, que eram guiadas e conduzidas por deuses pagãos que nós sabemos que eram demônios. E aleluia, infelizmente, a nação de Israel iria se envolver com isso, glória a Deus. E Deus queria falar com Salomão, glória a Deus, porque Deus nos conhece, igreja. Deus nos conhece. O nosso Deus é o Deus que nos sonda, já foi falado aqui nessa noite. O nosso Deus é o Deus que sonda o nosso deitar, Ele sonda o nosso levantar, Ele conhece nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Deus sabe os motivos verdadeiros de nós entrarmos nesse lugar. Deus sabe a maneira que nós andamos dentro da nossa casa. Deus conhece a maneira que nós nos conduzimos no nosso ambiente de trabalho. Deus sabe como nós nos comportamos no meio de uma sociedade pecadora, aleluia. E Deus queria falar com Salomão sobre isso, aleluia. O momento é bom, aleluia. Louvado seja Deus, a nação está alegre, é o momento que eu manifesto o meu poder, aleluia. Mas existem, aleluia, lutas que vão vir. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, glória a Deus. Bom, nós devemos analisar a resposta de Deus à oração de Salomão, olha só, como uma necessidade urgente para nós. Essa resposta que Deus deu a Salomão, aleluia, nós temos que olhar ela como uma necessidade urgente da igreja hoje. Nós somos o povo de Deus na face da terra hoje, aleluia. Louvado seja Deus. E antes de Deus colocar aqui condições, olha só, antes de Deus, no versículo 14, Ele coloca condições para que Israel pudesse voltar a ser abençoado, ou ser abençoado por Deus. Ele dá 3 motivos aqui, aleluia. 3 condições que o Senhor colocou a Salomão que nós precisamos refletir. Que Ele fala aqui, ó, como se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se eu enviar gafanhotos para que consumam a terra. Deus colocou para Salomão 3 condições que aconteceriam com Israel, aleluia. E nessa noite que o Espírito Santo me traz aqui para falar, é para que você venha analisar, aleluia, a sua vida como eu analisei a minha, aleluia, porque muitas das vezes nós atravessamos momentos como esse aqui, aleluia. Quando Deus fala para a nação de Israel sobre tempos de seca, Ele fala da falta do poder do Espírito Santo em nós, aleluia. Quando Deus fala de esterilidade no texto, Ele fala de quando nós paramos de dar frutos para Deus. E quando Ele fala, aleluia, de peste, Ele fala do domínio do pecado muitas das vezes na nossa vida, aleluia. Há uma revelação tremenda de Deus aqui, quando Ele entrega essa palavra a Salomão, aleluia. Ele fala, e essa é para nós hoje, quando nós temos a falta do poder do Espírito Santo, quando paramos de dar frutos ao Senhor, e quando muitas das vezes o pecado, ele quer tentar nos dominar novamente, aleluia, glória a Deus. Entenda bem a resposta que Deus deu a Salomão nessa noite, aleluia. Nesse texto, Deus estava
enxerga toda a nossa trajetória. Aleluia! Entenda isso, eu quero falar nessa noite. Você chegou dessa maneira, você chegou aqui nessa noite, aleluia, talvez analisando o momento atual, mas Deus ele enxerga o todo, aleluia, toda a trajetória da sua vida, irmão. Quando você vê relatos na palavra de Deus, aleluia, falando de grandes homens de Deus que erraram, que muitas das vezes falharam, né, que muitas das vezes até desobedeceram, aleluia, você tem que olhar, nós temos que olhar e tomar como lição para que não venhamos a fazer a mesma coisa. Eu posso dar aqui exemplos de grandes homens de Deus. Abraão mentiu quando entrou no Egito, aleluia. Noé se embriagou depois que desceu da arca, aleluia. Davi adulterou depois que Deus deu vitória para ele contra os seus inimigos. Você sabe por quê? Porque nós, aleluia, louvado seja Deus, nós somos libertos do pecado. A Bíblia diz que uma vez que você se entrega a Jesus, o poder do pecado não pode imperar. Mas a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que nós devemos tomar cuidado, porque o pecado, ele de perto nos rodeia, aleluia. E o que tem acontecido hoje, por isso que eu disse que essa resposta de Deus a Salomão é uma necessidade urgente da igreja, de nos voltarmos a essas condições, aleluia. Louvado seja Deus. Precisamos nos colocar nessas condições apresentadas por Deus. E eu quero trazer um tema aqui para essa mensagem. Deus me deu um tema aqui, ó, aleluia. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não é assim? Você quer ter vitória de janeiro até dezembro, louvado seja Deus, mas existem condições para isso, glória a Deus, aleluia. E eu quero colocar aqui, ó, para a igreja, verdades que nos levam para alcançar a vitória. Quantos querem ter vitória aqui? Quantos querem ter vitória aqui? Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Dentro desse texto, Deus mostra para Salomão o que Israel deveria fazer caso falhasse, para voltar a ter o favor de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer nos levar a entender o que nós precisamos fazer para que Deus possa realizar o milagre e nos dar vitória, aleluia, glória a Deus. Salomão, ele começa a ouvir a voz do Senhor, e a primeira, eu quero dividir, aleluia, essas condições em 3 partes. Por isso que eu quero que você preste muita atenção aqui. Eu vou dividir, o Espírito Santo me fez dividir essa resposta de Deus em 3 partes. Prometo que eu vou passar na minha mãe, tá, não? Brincadeira. 3 partes. E eu quero falar da primeira parte, que é a chamada. Aleluia. A chamada. Deus, ele fala para Salomão assim, ó: se o meu povo, nós pertencemos a ele. Aleluia. A primeira condição da chamada é que nós pertencemos a ele, nós temos que pertencer a ele. Ele fala assim: se o meu povo, fomos escolhidos, transformados e separados por ele. Olha só o que Deus fala para Salomão: se o meu povo, quem vem na escola dominical são todos hoje aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da servidão. O primeiro mandamento de Deus: sou o Senhor o seu Deus. Nós pertencemos a ele, aleluia. Nós pertencemos a ele, a nossa vida pertence a Deus. Deus falava assim a Salomão: se o meu povo, aleluia, ele falou isso lá em Êxodo, quando tirou o povo, falou para Moisés: fala para eles, aleluia, que eu sou o Senhor o seu Deus, aleluia. Por isso que ele fala aqui, ó, se o meu povo, porque ele falou lá, quando ele tirou o povo, aleluia, louvado seja Deus. A partir do momento que Deus resgata o homem do pecado, aleluia, que Deus tira ele do poder das garras do diabo, aleluia, a minha vida passa
pertence a Ele. Glória a Deus. Jesus disse assim, ó, isso é só no Antigo Testamento. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos, ó. João 15,16. Olha que palavra, isso é para nós aqui, ó. Jesus falando para nós aí. Se você tem chegado aqui, aleluia, nessa noite, com uma tristeza no seu coração, talvez você tenha olhado para a direita, para a esquerda e talvez ninguém tenha dado atenção. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. Não foi Ele que nos escolheu, aleluia. Foi Ele que olhou no seu trono e falou: o Jarbas, ele é meu, aleluia. Eu resgatei através da obra do Calvário e ele é meu, aleluia. Louvado, você pertence a Ele, aleluia. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você. É a primeira condição e a primeira verdade que eu preciso entender. Para que eu seja abençoado, para que eu venha ter vitória, eu preciso entender que eu pertenço a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E vos nomeei. Olha só que tremenda palavra de Jesus. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A Bíblia diz que nós somos propriedade peculiar do Senhor. Aleluia. Você não está largado à sorte, não. Você pertence ao Senhor. Aleluia. Existe um Deus que vela pela sua vida. Aleluia. Senão você não estaria aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Oh glória. Você pertence a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Querido, você tem um alto valor para Deus. Você sabia disso? Aleluia. Você tem um alto valor para Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pessoas podem desprezar você. Aleluia. A sociedade pode desprezar você, mas você tem um alto valor para Ele. Ele fala para você: se o meu povo, nessa noite nós estamos reunidos aqui porque nós somos povo dele. Aleluia. Glória a Deus. Foi Jesus que falou isso. Vocês não me escolheram, foi eu que escolhi a vocês. Aleluia. Jesus tinha saduceus, Jesus tinha fariseus, Jesus tinha doutores da lei, Jesus tinha pessoas que conheciam a Torá de cabeça para baixo. Mas ele foi lá, aleluia, no mar da Galileia lá, aleluia, lá, pegou Pedro, pegou João, pegou Tiago, passou na coletoria de impostos, de todo mundo detestava um homem chamado Mateus, pegou Mateus, aleluia, pegou Felipe, aleluia, pegou Natanael, homens que a sociedade não dava valor e escolheu. Nós somos escolhidos e Deus entenda bem, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Segunda verdade dessa chamada, é lindo isso aqui, ó, e é uma responsabilidade, entenda isso, é uma responsabilidade aqui, ó. Ele fala assim, ó, que se chama pelo meu nome, aleluia. Nós temos uma identidade, aleluia, glória a Deus. Para o Estado, para o governo, nós temos um número, CPF, RG, aleluia. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos dá uma identidade, o seu próprio nome, aleluia. Quer ver o que a Bíblia diz? Aleluia. Somos propriedades do próprio Deus. Você não está largado à sorte. Você tem uma identidade. Atos 11:26 diz assim, ó, sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Sabe o que significa a palavra cristão? Seguidor de Cristo. Aleluia. Deus deu a você uma identidade. O que você é? Aleluia. Que religião você é? Não faço parte da religião. Eu sou cristão porque eu pertenço a Cristo. Aleluia. Foi Ele que colocou esse nome em você. A partir do momento que você levantou as suas mãos cansadas, a partir do momento que você se entrega, aleluia, se arrepende, Ele coloca em você uma identidade. O
Aleluia. Só o fato da chamada, só o fato da chamada já nos traz uma grande vitória. Aleluia. Eu pertencer a Ele e eu ter a identidade dele. Só esses dois fatos já bastavam, aleluia, para que Deus concedesse vitória. Mas tem mais, aleluia. Você sabe por quê, igreja? Porque a vida com Deus, ela é uma vida de mudança. Aleluia. A vida com Deus, ela é uma vida, aleluia, em que eu vivia uma vida, aleluia, conforme a minha vontade, e de repente eu começo a realizar a vontade dele, que Ele quer. Aleluia. Seja Deus. Aí eu parto para a segunda parte dessa chamada, dessa verdade, a mudança. Aí sim, Deus ia começar a mostrar para Salomão, aleluia, talvez que para nós hoje, até hoje, é uma coisa difícil de você ver na igreja, porque pessoas entram e saem da igreja, pessoas frequentam, aleluia, cultos, entram e saem da mesma. Por quê? Por que eu venho e eu volto? Por que muitas das vezes eu estou e não acontece? Por que eu entro e saio e nada? Porque precisa haver uma mudança. Deus estava mostrando para Salomão que para que ele pudesse derramar do seu poder na vida da nação, precisava haver uma postura diferente, igreja. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes nós não alcançamos as promessas de Deus? Porque Deus não vem em nós de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Não é isso que a campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Aleluia. Mas é preciso haver uma mudança. E aí ele começa falando assim, ó: se humilhar. Aleluia. Ou coisa difícil do ser humano. Ou coisa difícil do ser humano, seja homem, seja mulher, seja jovem, até crianças, dependendo da idade, se humilhar, reconhecer. Olha só o que Deus estava falando aqui, ó. Quando ele fala se humilhar, ele fala de reconhecimento de pecado, porque é isso que estava acontecendo, iria acontecer. Olha bem, Salomão, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, estiver andando errado, ele precisa reconhecer o seu pecado, para que eu comece a transformar, aleluia, a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você sabe quando que acontece a salvação na vida do homem? Quando ele começa a reconhecer que ele é pecador. Aleluia. Esse é um ponto fundamental que hoje muitos não entendem. Nós entramos na igreja querendo receber bênçãos do Senhor, vitórias do Senhor, promessas do Senhor, mas não há mudança. A igreja precisa acordar. Nossa, eu começo pela minha vida. Aleluia. Reconhecimento do pecado. Sabe o que é reconhecer o pecado? É eu fazer uma autoanálise e me transformar. Não é analisar a vida do presbítero, não é analisar a vida do irmão deficiente, não é analisar a vida do irmão lá da porta, não. É eu olhar para dentro de mim. Aleluia! O que eu tenho feito errado, Deus? O que eu tenho feito que não tem agradado? É você olhar para a palavra de Deus e confrontar ela com a sua vida. Sabe por quê? Porque não é a palavra de Deus que se molda a minha vida, sou eu que tenho que me moldar a ela. Aleluia! Oh, Glória a Deus! Deus vivo! Isso é uma autoanálise e é difícil. Por que você vê o mundo de cabeça para baixo hoje? Porque o ser humano não consegue reconhecer que ele é. Não importa, aleluia, não importa a posição social, sejam presidentes ou, aleluia, sejam mais dos homens, todos nós precisamos olhar para dentro e reconhecer a nossa falha. Aleluia! A maneira que olhamos, a maneira que andamos, a maneira que pensamos, a maneira que nos comportamos, seja na família, seja na sociedade, aleluia, seja até mesmo no meio da igreja. Nós precisamos olhar para dentro e perguntar para o Senhor: o que eu tenho feito que não tem te agradado? Isso é um princípio fundamental para que Deus possa me dar vitória. Aleluia! Glória a Deus. Como é difícil acontecer isso hoje.
eu olhar para dentro de mim e falar, não, realmente, eu sou uma pessoa que eu falo demais. Não, realmente, eu sou uma pessoa que eu tenho um ciúme exagerado. Não, realmente, eu sou uma pessoa que eu minto demais. Realmente, eu sou uma pessoa que eu engano demais as pessoas. É isso que Deus quer de nossa igreja, aleluia, para que Ele possa olhar para nós e ver uma atitude de mudança. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, aleluia. É um princípio, é uma coluna fundamental. Se eu não conseguir reconhecer, diz assim, se humilhar, aleluia, se humilhar. Tiago, ele fala assim, ó, humilhai-vos perante o Senhor. Olha só, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, aleluia. Sabe, quando Tiago escreve isso, Tiago vem de um contexto onde ele fala que o povo estava em pecado, que o povo deveria limpar as suas mãos, aleluia, as suas vestes, porque a igreja estava andando de maneira que não agradava a Deus, aleluia. Tiago vai falar em todos os versículos anteriores, chegai-vos a Deus, Ele já chegará a vós, aleluia, limpai as vossas mãos, purificai o vosso coração. Aí ele fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, aleluia. Quer ver esse cativeiro? Olha, você quer ver esse cativeiro? Se eu começar a ter uma mudança, comece a mudar as suas atitudes. Em vez de você criticar marido, critica a esposa, critica filho, critica o chefe do serviço, critica o vizinho, critica o pastor da igreja, critica o cara que está na porta. Olha para dentro de você e vê o que precisa ser mudado, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele continua. Ele fala assim, ó, primeiro, eu me humilho. Eu reconheço que eu tenho fraquezas, eu preciso mudar. E aí ele fala assim, orar. Sabe o que significa orar? Muitas pessoas não entendem. Chega num culto de oração, você vem num culto está cheio, você vem numa campanha, a campanha está cheia, aleluia. Você vem num trabalho de avivamento, está cheio. Aí você chega na oração, a oração está vazia. Sabe por quê? Porque quando ele fala de orar, ele fala de uma total dependência de Deus. A nação precisava se humilhar e entender que ela dependia totalmente de Deus, aleluia. Que Canaã, que as vitórias que o povo ia ter, que o fruto da terra, que a prosperidade era algo que vinha direto de Deus para eles, aleluia. Não era porque eles eram bons agricultores, não era porque a nação tinha um grande exército, aleluia, mas era pela dependência que eles tinham de Deus. Por que Davi foi um homem que teve vitórias e vitórias e vitórias? Porque todas as vezes que ele saía, tem outro texto, aleluia, 2 Samuel, aleluia, você vai meditar lá, você vai ver que todas as vezes que Davi saía, a Bíblia fala assim, e ele foi buscar o Senhor, ele foi orar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor. Davi, ele dependia totalmente do Senhor. Orar é confiar plenamente em Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas têm dificuldade na oração. Você sabe por que muitos crentes, aleluia, não conseguem orar? Porque eles não conseguem entregar toda a sua vida a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, porque a oração ela faz isso. A oração ela me move a entregar tudo a Deus, a entregar o meu casamento, a entregar a vida da minha família, a entregar os meus filhos, a entregar o meu serviço, aleluia, a entregar a minha caminhada. Eu coloco nas mãos de Deus a minha vida e deixo Ele direcionar. Isso é o que faz a oração, aleluia. A falta de oração ela mostra que nós não confiamos em Deus. Você sabe disso? Aleluia. Quando eu paro de orar, quando eu paro de clamar, aleluia, é porque eu já não tenho mais confiança naquilo que Deus pode fazer na minha vida. A Bíblia diz assim, ó, olha só o que Lucas 6,12 diz, olha só a atitude de Cristo. Lucas 6,12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte, olha só, estou falando de Cristo, ó, ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Sabe por que Jesus passou a noite em oração a Deus? Porque no outro dia ele escolheu seus 12 discípulos. Aí eu pergunto para a igreja, ele é Deus, e era um ser onisciente. Ele já sabia quem eram os 12 discípulos. Mas ele já sabia, ele é Deus. Ele já sabia quem seriam os seus 12. Ele já sabia que lá no final um deles iria o trair. Mas ele foi ao monte e passou a noite em oração. Sabe por quê? Porque enquanto ele teve uma vida
Eu aceitei Jesus na casa do obreiro. Sabe qual foi o primeiro culto que eu participei? Foi o culto de oração. Imagina, um novo convertido, não sabia nada, nem a Bíblia ainda não lia. Aceitei Jesus e a primeira culto que fui participar, no outro dia foi um culto de oração. Aí o pastor dirigindo o culto, louvou, deu a palavra e falou assim: agora vocês vão orar. Logo o joelho olhou para mim e falou assim: olha, fale com Deus da sua maneira. Aleluia. Expresse a Deus o que está dentro do teu coração. Sabe o que eu fiz, mano? Eu dobrei meu joelho e falei assim: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu não sei nem o que falar, mas eu estou aqui. Aleluia. Se o Senhor pode me escutar, eu estou aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Depender do Senhor é falar para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui, entrego para ti tudo aquilo que pertence a mim agora é teu. Aleluia. Era isso que Deus estava falando para Israel. Louvado seja Deus. Você quer ter vitória? Você quer alcançar a promessa? Comece a confiar e entregar. Nós somos teimosos. Nós louvamos a Deus. Nós adoramos a Deus. Nós falamos a Deus: Senhor, eis aqui, filho a mim. Senhor, eu estou aqui depois do Senhor. Mas na hora que você tem que largar, é difícil. Aleluia. Eu costumo brincar na fábrica. Quando eu pego meu lerite, eu brinco na fábrica. O pessoal fala assim: eu lavo o lerite, eu olho. E aí tem alguns cristãos que trabalham comigo. Eu falo assim: olha aqui, Jesus, está aqui do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça no meu salão? Aleluia. Tem tanto crente, irmão, que é difícil. Olha, Jesus, toma conta da minha vida. Aleluia. Mas lá no meu serviço quem manda sou eu. Olha, Jesus, toma conta da minha vida. Mas no meu salário quem comanda sou eu. Olha, Jesus, toma conta da minha vida. Mas aleluia, as minhas atitudes com a minha esposa, quem sabe sou eu. Olha, toma conta da minha vida, aleluia. Mas aleluia, no meu carro, quem manda sou eu. Toma conta da minha vida, Jesus. E a gente esquece que orar é confiar plenamente em Deus, é entregar para Deus. Aleluia. O que você tem relutado em entregar para Deus, igreja? Aleluia. Talvez Deus esteja olhando do seu trono para você, esperando a atitude de você largar. Olha, deixa esse problema na minha mão. Nós somos teimosos. Muitas das vezes nós